Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Prefácio e saudações. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Nota JP 1. Silvano é uma variante do nome Silas, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Silas e Timóteo estavam com Paulo em Corinto. O apóstolo costuma usar a primeira pessoa do plural como estilo literário de modéstia em suas epístolas, exceto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, nesta carta. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o testemunho da Igreja. Caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós, aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito, o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Por esta razão nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstrada por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Nota de rodapé 2. Não era costume os fundadores de igrejas se orgulharem de seus membros, embora alguns pudessem agir desta forma, 1 Tessalonicenses 1,9. Entretanto, o testemunho cristão dos Tessalonicenses foi tão destacado que Paulo abriu uma exceção na tradição apostólica para indicar a igreja em Tessalônica como exemplo de fé em Cristo. 1 Tessalonicenses 1,6, 2 Tessalonicenses 2,14 e 2 Tessalonicenses 3,3. Por essa razão nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstrada por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual sofreis. A fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis, nota de rodapé 3. Deus jamais abandona seus filhos, especialmente os fiéis. Pelo contrário, juntamente com as provações que lhes permite, envia do seu poder a cada pessoa, a fim de que possam desenvolver um caráter espiritual e moral ainda mais consagrado a Cristo. 1 Pedro 1, versículo 5, versículo 7. Ao mesmo tempo, Deus confirma seu julgamento para com os incrédulos e perseguidores, versículo 9, Filipenses 1, 28. De fato, é justo diante de Deus que ele retribua com aflições os que vos causam tribulações? De fato, é justo diante de Deus que ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. Nota de rodapé 4. A justiça de Deus é inexorável e aplica severos castigos aos pecadores que não se arrependem. Marcos 9, 47, versículo 48, Lucas 13, versículo 3 ao 5. Essa punição pode ocorrer hoje, Romanos 1, versículo 24 ao 28, bem como no dia do juízo final. E quanto a vós que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim. Que o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes, nota de rodapé 5. Paulo não era um teólogo de gabinete, escrevendo considerações sobre Deus a partir de uma vida confortável e tranquila. O apóstolo era testemunha viva e participante das alegrias e dos sofrimentos proporcionados pela fé cristã autêntica. Cristo agora não pode ser visto fisicamente, e muitas pessoas negam até mesmo sua existência na pessoa do Espírito Santo. Contudo, em sua segunda, gloriosa e derradeira vinda, será visto perfeitamente por todos, crentes e incrédulos. O Senhor virá acompanhado de uma classe especial de anjos que chegarão à terra para executar cabalmente sua vontade, castigando toda impiedade. Isaías 66:15, Apocalipse 1, 14.
Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Nota de rodapé 6. Paulo não se refere às pessoas que jamais ouviram falar de Deus, mas àqueles que, tendo ouvido falar do amor e da justiça divina mediante a sua palavra, teimosamente se recusam a reconhecê-lo e adorá-lo como Salvador e Senhor de suas vidas. 2 Tessalonicenses 2, do versículo 10 ao 12, Romanos 1, 28. E quanto a vós que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar no céu, com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Chamas flamejantes. Me lembrou Sodoma e Gomorra. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esse evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos e exaltado em todos os que tiverem crido, inclusive em vós que crestes em nosso testemunho. Conscientes desse fato, oramos constantemente por vós, a fim de que o nosso Deus vos torne dignos da vossa convocação e cumpra com poder todo o bom desejo e toda a ação que resulta da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vós, e vós nele, conforme a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Feito lipas para todo mundo, e se Deus quiser, amanhã o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses.